Comentário antes de começar, pode ir que a gente vai mandar bala, tá? Me ouvem bem? Sim, só tá dando microfone aí por causa do seu celular que tá próximo. Peraí. Agora ficou melhor? Ótimo. Quero agradecer, Luiz, por ter me ajudado aí nessa semana da radiologia. Agradecer ao Danilton, ao Sidney, por permitir essa possibilidade de trazer maior conhecimento para os alunos daqui da sequencial. Bom, obrigada a todos que estão participando, e eu passo a palavra para você, Luiz. Valeu. Então, bom dia, galera que chegou aí depois. Para nós é um prazer estarmos aqui, né? Numa manhã de conhecimento. Privilégio, né? Para todos, mas poucos absorvem. Sidney, ou Danilton aí, ou Eduardo, monitora se houver pergunta aí, tá? Porque na hora que eu abrir minha tela aqui, vocês já sabem que a gente não tem, não tem como visualizar, tá? Deixa com a gente. Então aí no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radiologia ortopédica. Vocês conseguem ver aí, tá vendo a minha tela aí? Tá aparecendo a tela inteira aí para vocês. Sim, já tá aparecendo já, tranquilo. Ótimo. Então, nós vamos falar um pouquinho aí, né, para a galera aí, do que é a radiologia ortopédica, né? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Batista, sou técnico em radiologia, tecnólogo. Já com toda a minha vida da radiologia trabalhei, né? Meu estágio foi dentro da radiologia ortopédica, numa clínica ortopedista. Logo depois disso, gostei da coisa e sempre trabalhei em hospital com urgência e emergência voltada para ortopedia. Então eu gosto de ver a bagaceira, né? Sempre procurei fazer meus cursos aí na área, né? Na radiologia, na urgência e emergência, centro cirúrgico, radiologia forense. Atualmente faço 2 pós aí, né? Uma já está quase em fase de conclusão e a outra está aí no meio ainda. A gente faz na mesma. Eu e o professor Sidney fazemos na mesma instituição. A gente sempre está buscando em evolução. Tá? Então, partindo disso aí, a gente começa a focar no que seria quem são esses profissionais das técnicas radiológicas. Até a gente conversando com o professor Danilton, acho que foi domingo, foi sábado, a gente bateu um papo aí nessa questão. E aí a gente viu que a gente precisa evoluir, né? E a gente está com um projetinho massa até para esse tipo aí de profissional, auxiliar em radiologia. Eu tive o privilégio de trabalhar em um hospital que a gente tinha esse profissional que nos ajudava lá a fazer, no caso lá ainda era revelação automática, né? Tinha uma processadora. E aí ele fazia essa parte de câmara escura aí pra gente. Tá pegando no almoxarifado, os materiais que tá faltando, né? Álcool, esparadrapo, filme, enfim. E de quebra ainda ajudava a gente, ia pro leito e ajudava a gente a posicionar o paciente no leito. Então, é de suma importância esse profissional aí pra gente, né? O auxiliar de radiologia. A gente tem um técnico em radiologia, porque eu sempre brinco pra galera, que eu digo, né, que existe técnico e existe técnico em radiologia. Por exemplo, aqui eu vejo que tem alguns, né, que querem se tornar o técnico ou a técnica em radiologia, porque numa manhã de segunda-feira, 8h13 da manhã, estão aqui buscando conhecimento. E isso vai te render frutos diferenciados, né? Eu ouvi uma frase, né? Eu vou deixar para falar essa frase no final, porque é para fechar com
com chave de ouro. Vocês me cobram da frase lá no final da aula, né? Mas a gente tem uma hashtag aí que a gente sempre posta do Clube da Bioimagem. Bom dia, Luiz. Bom dia. A gente sempre... Agora eu não estou conseguindo ouvir no áudio seu. Você entra e sai da sala. Digita aí para ele entrar e sair da sala, por favor. E a gente tem uma hashtag aí que fala, né? Faça a diferença sendo diferente. É o que vocês estão fazendo aqui no dia de hoje, tá? A gente também tem o tecnólogo em radiologia, que já é o nível superior, né, de radiologia. A gente tem um médicozinho, um radiologista que trabalha, graças a Deus hoje, a gente não trabalha, tem muitos lugares, a gente não trabalha mais diretamente com ele. Hoje, pela facilidade, pela agilidade do laudo à distância, isso nos possibilitou livrarmos-nos dessa pessoa em sala, né? Então é bom. E aí tem os outros profissionais também que aparecem aí pra gente, como técnico de enfermagem, enfim, a galera que trabalha diretamente aí com a gente no setor de radiologia. Aqui é o que eu sempre costumo brincar, né? Que isso é uma equipe que não é uma equipe, que deveria ser uma equipe. São poucos os lugares que a gente vê onde os profissionais trabalham de forma unida, né? Que a gente tem variável, a gente tem técnico em radiologia, tem médico, tem a galera da recepção, tem a galera técnico de enfermagem que faz a coleta, de técnico em patologia que faz a coleta, né, dos resíduos lá, dos materiais para fazer os exames do paciente, né? Exame de sangue, enfim. A gente tem os cirurgiões. E quando isso aqui funciona, né, cada um na sua engrenagem gira ao mesmo tempo, da mesma forma, na mesma intensidade, o nosso setor, né, o hospital em si flui, que é uma beleza. Todo mundo trabalha satisfeito, sem briga de ego, quem é melhor do que quem, todos se respeitando e agindo com uma postura ética, né? Aí a nossa equipe vai longe mesmo. A começar pela equipe do raio-x, né? Os nossos colegas de trabalho mesmo, a gente tem que começar por nós, não esperar sempre vir para cima, de cima, tá? Eu gosto dessa imagem porque a gente está em um momento difícil no planeta, vamos falar assim, né? Começou essa onda nos Estados Unidos e aqui no Brasil isso já acontece, a gente sempre vê isso acontecendo. Pessoas que têm autoridades, no nosso caso, quem optou pelo curso da saúde, essa imagem reflete o seu juramento, tá? Lá quando você se formar e for pegar o diploma, você vai jurar que a qualidade do seu serviço, ela independe da cor, da raça, do tamanho, da religião, né, do partido político, da opção, da orientação sexual, né, da opção sexual, não importa se ele é homossexual, se ela é lésbica, se é hétero, se ele é evangélico, se ele é macumbeiro, não importa, tá? Não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul, se ele é amarelo. Todos têm que ser tratados da melhor forma possível, tá? Do jeito que você gostaria de que tratasse seu familiar, você trata o seu paciente. Eu sempre falo isso, né? Como é que você gostaria que sua mãe fosse tratada? Eu sempre toco na mãe porque mãe ou filho, porque quem é pai, quem é mãe, ou quem tem seus pais vivos, né? Seu pai e sua mãe, a gente não aguenta ver. Com o irmão a gente até tolera, mas com a mãe e com o pai parece que a gente fica sanguíneo. E aí a gente acaba perdendo até a paciência muitas das vezes. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Tratem seus pacientes da melhor forma possível, tá? Porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã é você na mão de algum dos nossos colegas. E esses aí são os nossos presentes. O que mais a gente vê aí dentro do setor de radiologia são esses clientes aqui que vêm, né? Esses pacientes clientes aqui. Né? Isso aqui mesmo, misericórdia. Final de semana é campeão. Né? Moto e carro. Final de semana a galera enche o coco. E parece que extrapola. Né? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão muito quietos. Tranquilo, todo mundo Ótimo. ouvindo. Então,
Fica tranquilo. Então, ó, lá na urgência e emergência a gente tem os acidentes, envenenamento, violência, doenças cardiovasculares. A gente vai pegar pacientes às vezes aí com neoplasias, reação alérgica a meio de contraste, tá? Na radiologia, isso aí eu não desejo ninguém, nenhum de vocês a ver, tá? Porque é uma das cenas mais feias que a gente pode ver dentro do setor de radiologia. A gente acha que um paciente fraturado é o mais feio, né? E não é. Então, a gente tem aí atendimento aprimorado na fase aguda. É muito importante que a gente aprenda a diferenciar o que é urgência da emergência, tá? Então, o que é urgência? É quando ocorre, né, uma situação perigosa, de aparecimento rápido, mas não necessariamente imprevisto e súbito, necessitando de uma solução a curto prazo. E a emergência, o que muda é que a gente precisa de uma solução imediata, tá? Então fica a dica para vocês. Emergência a gente vai ter que ir lá subir, se tiver que descer para a UTI, se tiver que ir para o centro cirúrgico, onde quer que nós estejamos, nós viemos ter essa rapidez aí no serviço prestado. E com isso a gente vai ter uma rotina pré-hospitalar, tá? Também são considerados como emergências aí. A decorrer de cada hospital vai definir qual é a sua situação. Então, o que a gente lá na urgência e emergência, na radiologia, na casa da ortopedia, a gente tem uma crescente de demanda, tá? A gente tem os exames complementares baseados na imagem radiológica. Isso aí o médico vai pedir para você exames à torta e à direita. Procedimento de diagnóstico terapêutico e intervencionista também guiado por algum método de imagem lá no centro cirúrgico, tá? A gente vai utilizar o arco em C. E aproximadamente 50% dos nossos pacientes realizam algum exame radiológico na ortopedia, tá? Que fica dentro da urgência e emergência. Com isso, a gente tem uma demanda e a gente tem que criar uma logística para atender essa demanda. Então, a gente tem lá radiologia convencional, ou CR, ou DR. A gente vai ter ultrassonografia trabalhando lá com a gente também, a ATC, né, o centro cirúrgico, a UTI, a CTI e a hemodinâmica também, tá? Quem vai estar lá atuando? Nós, olha lá, ó, tecnólogo, técnico em radiologia e o médico radiologista às vezes também vai estar lá dando um suporte de imediato, se for necessário ter algum laudo, tá? E essa questão eu acho bem legal, situações inusitadas e desafiadoras. Na ortopedia a gente cria nós inventamos os nossos equipamentos e acessórios para poder colocar o paciente para fazer o exame. A gente cria alguns exames também, né, dentro do que sai a imagem no real, que às vezes o paciente não consegue. Às vezes não, né? Quase 99,99999 dentro da radiologia ortopédica, o paciente não aguenta fazer o posicionamento quando ele vier fraturado, fissurado ou até mesmo luxado. E aí a gente acaba aqui tendo essa situação das desafiadoras. E as inusitadas são as histórias que nós ouvimos dentro da radiologia ortopédica, né? O Danilton tá aí, não vai me deixar mentir sozinho. Quando nós pegamos um paciente uma vez na madrugada num hospital aqui em Salvador, e era mais ou menos umas 3 horas da manhã, como sempre isso acontece de madrugada, e um paciente de 17 anos com 17 tiros. No dia do aniversário dele deram para ele uma bala por cada ano de vida. E o cara não morreu. E o detalhe de todos os pacientes que chegam acometidos desse problema é que se tem 2 lugares que tem inocente, né? É no inferno e na delegacia. Só tem inocente lá. Ninguém fez nada para estar lá, né? Enfim, mais um inocente, mais 17 balas perdidas que encontraram um corpinho andando de madrugada no meio da rua, né? Então, lá na convencional, a gente vai ter a realização dos exames. Esses tipos de paciente aqui, politrauma, são os melhores que tem.
A gente vai ter pacientes de PAF, né, perfuração por arma de fogo. A gente vai ter PAB, né, perfuração por arma branca. A gente vai ter o paciente idoso, na ortopedia é o que mais tem, e aqui também as crianças. Esses dois eu deixo sempre por último, porque para mim são os mesmos pacientes. A criança ainda é, assim, a gente considera, porque a criança não sabe, não entende, não compreende o que a gente está falando. O idoso já faz por teimosia mesmo, né? De não compreender, de não fazer, enfim. Esses são os pacientes que mais demoram com a gente dentro da sala e a gente não pode ser rápido nem grosseiro com os mesmos. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Para vocês verem aqui ó, o que a gente pode pegar aqui, né? O trabalhozinho aqui para o mucomaxila, né? Esse aqui foi um tiro, tá? O paciente tomou um tiro. Quase. Oi, não ouvi. Quase quebrava. Faltou pouco, né? Faltou pouco para quebrar esse paciente aí. Mais um pouquinho, tinha uma fratura de mandíbula aí, né? E olha aqui onde veio parar os dentes do paciente, né? Ó, foi bem, faltou pouco. Um tirozinho de ponto .40 não mata ninguém não, só aleja. Depois a gente tem aí algumas imagens também de ultrassonografia, que a gente não consegue ver lá na radiologia ortopédica no raio-x. Então a gente vai ver dentro, né, da ultrassonografia, caso esse setor não tenha um tomógrafo lá para fazer esse auxílio para nós. Então essa parte de abdominais, os estudos dos órgãos, fígado, rim, intestino grosso, delgado, o baço, o estômago, a gente não vê eles na radiografia porque eles são órgãos radiotransparentes. A gente consegue ver na tomografia por conta da dose, que é uma tomografia de abdômen, dependendo do tipo de equipamento que você esteja, ela chega a ser 300, 400 vezes mais do que uma radiografia de abdômen, como se a gente estivesse fazendo 400 radiografias de abdômen. Olha que legal, essa faca aqui também, Danilton, faltou pouco para entrar, ó, né? Mais um pouquinho ela entrava. E olha aí, lá na UCG, ó o desenho, trajeto, né? Então a gente conseguiu ver que esse paciente teve uma perfuração da víscera, né? E a gente não ia ver isso aqui no raio-x. Então a gente tem uma definição bem legal. Ah, quer dizer então, professor, que a gente vai ter que estudar a ultrassonografia? Há quem diga aí que já tem uns 2 anos que a gente vem ouvindo aí, o pessoal do JPR, CBR está falando que vai cair no colo dos tecnólogos em radiologia, técnicos e tecnólogos em radiologia, a ultrassonografia também, tá? Eu acredito que nos próximos anos aí já cai, Luiz. Porque o valor, né, que o profissional, o médico, no caso, ganha é pouco. Para realizar é muito pouco. Então a gente sabe que a classe médica é uma classe que o pouco não enche os olhos, né? Então eu acredito que vai sobrar mesmo para a radiologia. E com razão. Quem paga quase 6, 7 mil de mensalidade numa faculdade não vai se sujeitar a ganhar 20, 30 reais numa ultrassonografia. Exatamente. Depois a gente tem a TC também, que trabalha diretamente com a gente, né? No estudo de politrauma. É fundamental, crucial para o traumatismo craniano encefálico, para o traumatismo abdominal também, tá? Trauma torácico. Tudo isso aqui, ó, é o que a gente não consegue ver os órgãos dentro do raio-x. Então a gente acaba estudando todas as estruturas, são pontos cruciais para um politrauma. A região do crânio, a região do abdômen, do tórax e a região da pelve é de suma importância para a avaliação de um paciente de politrauma dentro da ortopedia. Tá? Então aqui, ó, a gente percebe que o paciente sofreu um acidente, ó, e teve uma fraturazinha no corpo da vértebra. Aqui, ó, ele já foi uma fratura diferenciada, né? Já veio para o centro da vértebra. Então, coisa que a gente não ia ver no raio-x convencional, nem aqui, nem na China. Aliás, a gente não pode nem mais brincar do negócio da China, que tá dando morte esse negócio aí, né? Nem aqui, nem no Paraguai. Professor, tem uma pergunta aqui, só para não fugir muito do conteúdo. Tem uma aluna aqui, Rayane Santos, ela está perguntando: paciente com queimaduras graves e com fratura,
vai ser realizado um raio-x? Normal. Se ele vai chegar numa maca, provavelmente, né? Ele vai chegar de maca. Se for o bombeiro ou a SAMUR que for pegar esse paciente para nós, ainda é melhor ainda, porque ele vem na prancha, né? Se ele vier no método convencional, né, do carro lá, a galera joga dentro do carro e traz, vai ser feito os procedimentos normais. A gente costuma brincar que esses tipos de pacientes são os pacientes que mais demoram na sala porque a gente precisa ir com cautela. De repente o osso só fissurou e a gente faz um movimento brusco, acaba rompendo toda a cortical desse osso. Então a gente vai ser normal os procedimentos, óbvio, com as limitações de movimentos, tipo, se ele teve uma fratura no braço e antebraço, e a queimadura dele foi no braço e no mesmo antebraço, a gente vai fazer uma imagem. A gente sempre pede, nesses casos, como já é um caso mais diferenciado, a gente pede para que o médico ortopedista já se direcione lá para a sala do raio-x, porque a gente fazendo uma imagem, a primeira imagem que a gente conseguir fazer, se for um AP aí, a gente já conseguir fazer ele visualizar, muitas das vezes, quando acontecem esses casos inusitados, e o médico está na sala, a gente não precisa nem fazer a rotina, tá? É só para o médico se certificar que esse ossinho aí está quebrado, e lá no centro cirúrgico a gente vai ter que ir lá mesmo para fazer as imagens, né, para fazer as reduções, e ele consegue pegar outras imagens que... Eu tinha um ortopedista mesmo que trabalhava no hospital lá de Vitória da Conquista, que quando chegava esses casos a gente nem precisava chamar, ele já ia junto com o paciente. E ele mesmo já falava pra gente, não, faz qualquer imagem só para me ver, porque eu já vou, dependendo da gravidade, a gente já leva para o centro cirúrgico agora e complementa as imagens no arco em C lá dentro, que é melhor, porque a gente aí o arco em C ele gira, enfim, a gente consegue ter uma facilidade para ter outras imagens em oblíquo, em perfil, fica muito mais fácil. Beleza? Mais alguma pergunta aí, Sidão? Não, tranquilo. Aqui, ó. Oi. A gente tem quase que uma fratura aqui, né, no ângulo da mandíbula, né? Faltou pouco aqui para o cidadão. Quando eu olho essa imagem, eu só me lembro do meu caso, né? Fui convidado para comer um churrasco uma certa vez. Não cheguei a fraturar assim, mas eu tive uma fissura, né? O osso trincou aqui, ó, no mesmo lugar, né? Depois desse churrasco aí. Daí você imagina a qualidade da carne. Carne mole essa. Foi lá na casa do meu sogro, mano. Aí tudo bem. Foi a sogra que botou. Não, foi não. Minha sogra não trabalha assim, não, meu filho. Minha sogra trabalha na qualidade. Aqui, ó, o joelhinho quase fraturou, coitado. Meu Deus, o platô tibial aqui, ó, faltou pouco para quebrar em mais pedaços, né? Tudo isso aqui, ó, fraturado. Olha a importância de a gente fazer uma imagem 3D para radiologia ortopédica. Aqui não é um procedimento cirúrgico, o médico já sabe, ó, que a tuberosidade, ó, foi fraturada, que o platô aqui, ó, soltou esse pedaço, a cabeça da fíbula aqui também, ó, teve uma fratura. Aqui, tudo isso daqui o médico já facilita. Essa imagem aqui, ela gira. A gente consegue girar ela, né? Dar 360 graus. Se quisesse ter tirado aqui essa parte do fêmur, tirava e deixava só a visão, né? Mostrava de vários ângulos essa imagem para o ortopedista aqui. Lindo. O médico já sabe como é que tá aí. E aí facilita qual o tipo de exame, qual o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. E aí a gente vai lá para dentro da sala do centro cirúrgico, faz parte também da brincadeira de criança de estar na radiologia ortopédica. Muito importante a gente ter cuidado com isso daqui, ó, vestimenta, tire toda a sua roupa, porque o de costume nós fazemos o quê? Colocar roupa por cima de roupa. Você pega a roupa privativa, coloca por cima da sua roupa e aí automaticamente você está levando as bactérias de fora para dentro do centro cirúrgico. Fazer essa asepsia é muito importante, lavarmos as mãos, calçarmos as luvas, touca, propé, máscara, tá? Fazer a higienização e cuidar disso aqui, ó, do aparelho. A higienização trata-se desde o cabo, né, que a gente vai estar, tudo que a gente vai estar tocando, a gente pega lá,
faz uma breve asepsia também, né? Porque a gente não sabe se o colega anterior fez. Nunca pegue nesse aparelho sem luva, porque você não sabe se quem pegou ele antes limpou ou não limpou. Então você pode estar entrando em contato direto com as secreções do paciente. E aí a gente vai executar uma série de procedimentos lá dentro. Aqui, ó, o médico já usando aqui, que a gente chama de trépano, né? Eles chamam de trépano, que é nada mais é do que uma parafusadeira, igual que a gente usa dentro de casa. As furadeiras e as parafusadeiras que eles usam lá são iguais às que a gente usa em casa. A diferença é que elas... Oi? Faz um favor, pare sua apresentação aí na tela e abra ela novamente, porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo ver sua tela. Tá, então peraí. Deixa eu parar ela aqui de novo. Deixa eu parar de compartilhar a tela e apresentar de novo. Ó, já entra na aula do colega. Estão vendo agora? Todo mundo? Dá um ok aí no chat. Para mim, tranquilo, Luiz, é que tem um pessoal que eles são com dificuldade de achar o Luiz lá na parte de pessoas. Pessoal, onde está a pessoa, os números de pessoas que estão online, né, no caso agora 38. Tem 2 Luiz. Um deles está apresentando, né, e o outro abaixo é ele falando. Então, você só clicar em cima nos que estão apresentando, que automaticamente já aparece para vocês a apresentação, ok? E aí, a galera, tá todo mundo vendo agora aí? Se tiver, a gente dá um ok aí pro Sidney dar o feedback. Já, acho que estou mandando aqui no bate-papo, a maioria... Para mim tá tranquilo. Ótimo, valeu. Beleza. Ótimo. Então, ó, a gente vai utilizar os mesmos equipamentos, porém eles estão esterilizados. Aí, uma cirurgia de fêmur, ó, que legal, ó. Abrindo com os espaçadores. O médico tá vendo o osso aqui, ó. Onde tiver esse campinho azul ou verde, você não toca, não pega, não mexe, não espirra, não faz nada aí, tá? Senão você vai sair daí correndo com várias lâminas de bisturi na sua direção como se fosse flechas. Aqui já é uma cirurgia abdominal. Eu não tive nenhum, assim, fora as necrópsias que eu já assisti, cirurgia em si não tive o privilégio de nenhuma, né? Na verdade, a única cirurgia que eu queria assistir, não pude assistir até hoje, foi de uma amputação. Eu queria ver se realmente o que a galera fala é de fato verdade. Aqui, ó, colocando a platina, tá? Então aqui a gente tem um campo estéreo. E a gente está aqui, eles estão colocando tudo isso daqui, a gente está lá dentro vendo tudo, daqui a pouco eles furam aqui para colocar um parafuso, você vai, faz uma imagem, e assim sucessivamente. Lá na UTI e CTI, a gente tem a mesma preocupação com a asepsia, para não fazer a famosa infecção cruzada. Pegar bactéria, levar para dentro da UTI, e até mesmo de um paciente para o outro, nós levarmos bactérias de um para o outro, tá? Principalmente os que estão em isolamento de contato. A gente também tem uma vestimenta lá, caso esses pacientes de isolamento de contato, nós temos os aventais descartáveis, luvas, pelo menos no hospital que eu trabalhei, a gente tinha que, se a gente entrasse nessa ala de pacientes de isolamento de contato, entre um paciente e o outro, nós tínhamos que também limpar o equipamento por inteiro, tá? Pegar o álcool A70 e limpar o equipamento todo, fazer exame naquele próximo paciente. Lá nós tínhamos uma ala com aproximadamente de 8 a 10 pacientes que eram isolamentos de contato. Então, entre um paciente e outro, não eram quartos, tá? Eram alas mesmo, era um do ladinho do outro. E nós tínhamos que tirar toda a roupa que nós vestimos para aquele paciente, vestir uma nova roupa e limpar o equipamento. Sair, inclusive até o fio ia junto, tá? O fio todo do aparelho, tudo do aparelho a gente tinha que
fazer isso aí. Então, só nessa aula aí de 8 pacientes, a gente levava uma média de quase 1 hora para fazer esses exames aí, só por conta dessa brincadeira. Na educação, na sabedoria, na cordialidade, solicitar o apoio da enfermagem, tá? Porque a gente vive um mito que radiologia não se dá bem com enfermagem, BBB, bababá, bababá. Isso é um mito que não é mito, que é meio verdade, mas 50% da culpa é nossa e 50% da culpa são deles, então é meio a meio. É nosso porque a maioria da galera vai lá, larga os pacientes tudo torto, os lençóis tudo bagunçado, larga o paciente de qualquer jeito quando terminou de fazer o exame. E também a forma de nós abordarmos, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nós mantermos um diálogo saudável, legal, né? Na medida do possível, vai facilitar as nossas vidas em qualquer setor com a equipe de enfermagem. Nessa questão da retirada dos equipamentos, pelo menos lá em São Paulo, né? Nos hospitais que eu trabalhei, a gente tinha que tirar os eletrodos lá que monitoram o batimento cardíaco do paciente para fazer as radiografias. Óbvio, se tirou, vai ter que colocar no lugar, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Tudo que você tirar do lugar, devolva da mesma forma. Se tiver aquelas travessas lá, que às vezes o paciente está em posições que a equipe de fisioterapia colocou, coloca o paciente na mesma posição, coloca a travessa no mesmo lugar, deixa o lençol do mesmo jeito que você encontrou, tá? Então, fica a dica para vocês, para a gente não arrumar maiores problemas aí. Posicionar o paciente tanto para radiografar quanto da forma que você encontrou ele, tem que deixar esse paciente lá. Você encontrou o paciente lá em decúbito lateral com as transversas, aí você não vai fazer exame de tórax em decúbito lateral, você vai fazer ele em AP. Aí você fez exame e largou o paciente lá em AP? Não, você vai ter que voltar ele para a posição original que ele estava. Tá? E sempre tudo. Oi? Não tiraram das tomadas. Isso, e olha que legal. Tudo que você for fazer aqui, ó, dentro da UTI, tá? Pergunte ao profissional da área. Você não tem autonomia para vir mexer nos equipamentos, afastar. Pergunta se pode, tá? Por favor, não é sua casa, não é a sua sala de raio-x. Então, a gente tem que, tá vendo esses tubozinhos aqui? A gente tem que tomar cuidado com esses tubos aqui. Um aluno do Danilton uma vez desentubou o paciente na UTI, né? Coisas que aprendeu com o professor dele, ó, desentubou o paciente excretou, né, substância mucopurulenta aqui à torta e à direita, a gente quase tomou um jato, falando vulgarmente para vocês entenderem o que é secreção mucopurulenta, é o famoso catarro, né? A gente quase tomou um jato de catarro aqui do paciente por conta, e o melhor de tudo, o besta do Luiz ficou entre a parede e o aparelho, não tinha nem pra onde correr, coitado. A gente vai ter esses pacientes leves aqui para radiografar, né? Pelo amor de Deus, cuidado, tá? Que você fala com esses pacientes dentro da UTI, tá? Por favor, cuidado com o que você fala dentro da UTI. Vou repetir de novo. Cuidado com o que você fala dentro da UTI. A audição é o último sentido que se perde, tá ok? O paciente tá inconsciente, ele está te ouvindo. Faz o teste. Pega um paciente levezinho desse aqui, ó, e fala, porra, paciente pesado da porra esse aqui, velho. E agora como é que vai? Fala bem pertinho do ouvido dele que você vai ver o quanto ele vai ficar pesado. Né? Ele vai fazer uma tensão para trás, vai endurecer o corpo dele o máximo possível para você sentir o quanto ele é pesado. Então, cuidado, né? Não é porque o paciente está em estado lá de coma, lá, né, tá inconsciente, que você não deve dar um bom dia e nem chamar ele pelo nome. Ô, seu José, bom dia, se for boa noite, boa tarde, o horário que você estiver indo na UTI, tá? Converse, mas ele não tá, ele tá te ouvindo, converse, faça o seu papel de humanização, nós falamos isso essa semana numa live, a semana passada numa live no Instagram, faça o seu papel de humanização, né? Com esse paciente, leve uma palavra de conforto, leve uma palavra de alegria, né? Porque isso vai ajudar na melhora desse paciente. Isso é comprovado cientificamente, tá? Palavras boas levam a vidas, palavras más levam à morte. Então, fica a dica. Olha aí que legal, onde é que você vai fazer os exames na urgência e na emergência, ó. Paciente no chão,
Você entra com o equipamento aqui, sai radiografando todo mundo aí à torta e à direita, né? Lá na hemodinâmica, eu não vou falar muito porque o professor Arialdo vai palestrar durante essa semana também sobre hemodinâmica, então é só uma pincelada aí no evento da escola, tá? O professor Arialdo vai estar falando aí, acho que é à noite, se não me falha a memória. Esse dia vai ser o melhor dia do evento aí. A galera que tiver aí à noite livre aí, quando for a palestra do professor Arialdo, vai ser direto do setor de hemodinâmica, tá? Então, vai ser top da galáxia. A gente vai fazer as realizações dos exames de novo, a gente vai fazer a asepsia, porque a maioria dos procedimentos são procedimentos invasivos. A vestimenta lá, né, toda estéril, adequada. A gente vai fazer os procedimentos radiológicos, vai fazer o tratamento das imagens e fazer as imagens em VIR, tá? As imagens lá são poucas imagens nós vamos fotografar, são mais vídeos que são feitos lá no setor. Olha aí, ó. O médico fica com essas telinhas aqui para ele e a gente fica aqui auxiliando ele nesse joystick aqui, né? Nesse Atarizinho aqui, esse Mega Drive, o controle de PlayStation aqui pra gente brincar, ó. Tá? Tá vendo, ó? Onde tiver essa parte aqui, ó, verde, né? Aqui, ó, uma técnica de enfermagem, tá até usando o dosímetro aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo usando o dosímetro para captar a dose, tá? Aqui é o aparelho, é um Arkin C, parece um Arkin C, mas é muito mais avançado. É maior do que o Arkin C. Né? Vocês vão ver na aula de hemodinâmica aí com o professor Ariel. Onde tiver essas cores azul ou verde, são campos estéreis. Então, por favor, você percebe que ela abriu aqui, ó. Ela abriu a primeira capa desse catéter. O catéter está aqui, ó, dentro dessa segunda capa. Essa aqui ela pode abrir, mas você percebe que ela abriu, dobrou e puxou para baixo, para deixar exposto para o auxiliar que está estéreo aqui, ó, pegar esse equipamento para fazer o procedimento lá dentro. Tá? Então, se porventura o médico pedir para você fazer isso, professor, a gente pode fazer isso? Cara, tudo é a questão do bom senso. Tá? Tudo é a questão do bom senso. Só para abrir isso aqui não vai custar nada a gente abrir para o médico. Tá? Isso aí não te custa nada. Aí por que ela está sem luva? Porque ela é a técnica ou auxiliar de enfermagem volante. Ela não fica aqui dentro. Ela vai entrar aqui para trazer o material, tá? E ela vai abrir esses materiais assim, né? Dessa forma para que o colega aqui pegue. Então não necessariamente ela precisa estar com luva. Ela é mais aquele famoso Severino. O médico fala, faltou isso aqui, vai lá, pega. Aí ela vai lá na central de equipamentos lá de almoxerifado e pega o que está faltando e leva para dentro da sala. Tá? Aqui, ó. Falou aí. Oi. Na verdade, não sei bem se é uma pergunta, né? Tem aqui os capotes de chumbos mais grossos, provavelmente o avental de chumbo é mais grosso, o calibre maior, provavelmente deve estar colocando aí uma diferença entre os aventais da hemodinâmica e de uma sala de raio-x normal aí. É a mesma coisa. Pelo menos nos lugares que eu conheci de hemodinâmica são os mesmos equipamentos. É porque aqui os equipamentos de proteção radiológica são cuidados. Tem um cuidado especial com eles, diferente do que a gente vê na nossa sala. Que a gente pega, joga de qualquer jeito. Não, aqui eles têm cabide para pendurar. Parece ser mais grosso, mas é um material de fora. Porque eles são revestidos, ele tem um design mais bonitinho, mas é 5 milímetros, do mesmo jeito. Tá? Até porque isso aqui é dose de Arkin C, né? É 5% de 1%, são fluoroscopia, a dose é baixa. O problema daqui não é que a dose é baixa, o problema é a quantidade de dose que vai. A dose é baixa, mas a gente tem a soma e aí vai. Mas os protetores aqui, tem lugares, por exemplo, lá na sala do Arieldo, tem um painel lá que às vezes o médico utiliza, que ele fica assim, ó, pendurado como tá esse bracinho aqui, ó. Parece até isso aqui, ó. Esse bracinho aqui. Ele é como se fosse um vidro plumbífero, Eduardo. Uma vitrine, né? Como se fosse um biombo. Só que ele fica erguido. Para evitar que essa radiação pegue no cristalino dele, no caso do médico, né?
porque ele está mais próximo do paciente do que a gente. E eles utilizam, eu vou até falar para ele mostrar lá no dia, lá tem esse bracinho aqui, ó, que o ideal era a gente ter uns óculos umblífero aqui também. Eu estou desenvolvendo aí, eu vou sentar depois aí com a galera para a gente desenvolver um capacete, estilo do Magneton, para a gente usar dentro desse setor aqui. E aí, o que a gente vai fazer lá na urgência e emergência? O que a gente vai fazer lá? Vocês sabem o que é uma fratura, o que é uma luxação? Você sabe se o paciente chegar lá com sintomas, você sabe diferenciar uma fratura e uma luxação? Você não vai saber nunca, porque tem a mesma sintomatologia. Tá? Fratura, luxação e tosse tem os mesmos sintomas, apresenta os mesmos sintomas. Então, puxa e bota no lugar. Nunca na galáxia. Nem na sua casa, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, na rua. Não. Tá? A gente não radiografou. Um médico que é médico, que estudou para isso, não faz sem ver a imagem, porque que nós, que faltamos as aulas de primeiros socorros do nosso curso, quem teve, vai fazer isso. Aí eu te pergunto, isso aqui é uma luxação ou é uma fratura? Esse levantador de peso aqui, ó, nas Olimpíadas sofreu, ó, o movimento que o braço dele fez, né? Aí, ó, a gente tem aqui, ó, luxação simples, tá? Só a luxação é a descontinuidade da articulação, tá? Aqui, ó, até porque que eu falei para vocês que a gente não tem a sintomatologia, ó, a gente tem uma fratura de fíbula e uma luxação de tíbia na mesma região, tá? Então a gente não sabe. Opa, peraí. A gente não sabe, ó, quando é só uma luxação, aqui, ó, uma fratura com uma subluxação do dedo do terceiro quirodáctilo, tá? Fratura no quarto, subluxação no terceiro. Ó, no AP a gente viu lá no PA a gente viu, ó, e na oblíqua a gente matou a charada, o bingo da jogada. Subcutâneas aqui, ó, luxações subcutâneas. Aqui a gente já tem uma luxação separada, né? Separou aqui a articulação, né? A una da articulação por conta das fraturas, tá? Aqui é uma fratura já a fratura aberta, né? Que é a famosa fratura exposta, ó. Quando o paciente quebrou o osso e estiver fazendo isso aqui, ó, mas eu não estou vendo o osso, não é fratura exposta, mas está acontecendo o que aqui, ó? Está extravasando sangue. Está tendo contato meio externo com meio interno. Então é considerado fratura aberta, tá? Fratura fechada é quando não tem a comunicação, não tem extravasamento, a pele está íntegra na região. Então a gente considera isso. Aqui é só para vocês verem, né, o tipo de fratura que a gente vai pegar lá na ortopedia. Fratura de Bisel, ó, tá? Ó, fraturazinha de Bisel. Bisel é aquela parte... Oi. Oi. Pode falar. Ninguém quer falar? Então, Bisel curto. Tem uma pergunta aqui da Lucileide Nascimento. Diga-me. Na fratura e na luxação tem quebra dos ossos? Depende. Fratura pode ser completa ou incompleta. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Pode ser aqui, ó, uma fratura incompleta. Tá? Ela quebrou um pedaço do osso, ó, e continuou aqui presa no fundo da patela. E ela pode ser completa. A maioria dessas daqui, ó, foi completa. Na luxação aqui, ó, completa, fratura completa, luxação aqui, ó, saiu. Então, assim, vai depender do local e da região. A luxação, a característica dela é a descontinuidade do osso, né, em si. Então, aqui era para estar o olecrano encaixando dentro da fossa, ele está fora. Então, teve uma luxação. Aqui também, ó, a tíbia era para estar em cima do talos, está fora. E aqui a fratura por completo. Então, depende do tipo da fratura. Nós temos, ó, vários tipos de fratura que vai definir se ela é completa ou não. Então, a ruptura total do osso, por exemplo, aqui, ó, a gente já tem uma transversa,
que também tem aquela fratura de galho verde. A fratura de galho verde é parecido com essa daqui. Acho que eu tenho uma imagem aqui de fratura de galho verde. Deixa eu ver. Não, não tenho aqui não. Mas a fratura de galho verde fica parecendo com isso daqui, ó. Quando a gente tenta quebrar um galho verde, ele não parte por completo, né? Ele fica preso por um pedaço. Então, a ruptura total na fratura vai depender do tipo da fratura. Tudo isso daqui é classificação de fratura, ó. A gente tem a bisel, tem essa espiral, que é um perigaço. Isso daqui, olha como ficou a ponta dessa tíbia aqui, ó. Se você fizer uma rotação Ferguson nesse pé aqui para fazer o exame, pode causar uma ruptura na artéria do paciente. Aqui, como a gente já falou, isso aqui não é fratura não, tá, gente? Aqui atrás, ó. Isso aqui é um osteófito, tá? Que os médicos chamam de condromalásia. Aqui, ó, uma fratura por acavalgamento, quebrou o osso por completo, ó. Ele quebrou e encavalou, né? Que a gente chama de encavalou, mas é acavalgou o termo certo. Essa já com angulação. Fratura na epífise do osso. Olha aqui, múltiplas fraturas, né, na diáfise, ó. Fratura na metáfise, na região metafisiária. Essa aqui é a mais difícil de nós detectarmos, fratura de escafoide. Você percebe aqui no PA não apareceu uma manchinha preta aqui, ó. Quando a gente faz o desvio ulnar, ó, é que ela aparece. E a contraprova dela para saber se quebrou mesmo é o desvio radial. Por isso que a gente faz o desvio ulnar e o desvio radial. Quando a gente faz o ulnar, a gente abre a articulação, a fratura aparece. Quando a gente faz o desvio radial, ela fecha, essa imagem desaparece. O médico já sabe que teve fratura, tá? Aqui também no quadril, na bacia do paciente, né? Que aqui é um lado só, então nós consideramos como bacia. Teve fratura aqui nos ossos chatos, aqui nos ossos longos. Essa aqui é a mais difícil de nós vermos. A maioria dos idosos que você... Tudo para a gente achar a fratura, basta você olhar do outro lado. Esse paciente idoso, tá? A gente olhou aqui, ó, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocante menor, trocante maior tá aparecendo aqui. O colo do fêmur tá íntegro, beleza, vamos lá. Cabeça do fêmur, cadê o colo do fêmur aqui, gente? Não tem. Então, fraturou. Não faça movimentos de rotação Ferguson com pacientes idosos com suspeita de fratura de colo do fêmur. A artéria femoral está passando aqui, ó, nessa região, ó, muito próxima do osso. Se a gente fizer um movimento aqui, pode romper a artéria do paciente. Essa aqui é a famosa fratura com rotação. Essa aqui já foi uma fratura com translação. Aí, ó, que a colega perguntou, ó, a gente teve a ruptura da fíbula e a luxação exposta. Não foi uma fratura aqui, aqui foi uma luxação exposta. Porque aqui, ó, a gente sabe que não foi uma fratura? Porque o osso era para estar aqui, ó. E ele só se deslocou para trás e a fíbula quebrou, tá? Olha, bem legal essa imagem. Isso aí, mulheres de salto alto podem passar por isso, tá? Aqui, ó, não foi uma fratura, foi uma luxação, porque saiu, ó, o osso saiu da articulação, tá? Motoqueira aqui, tá? Aqui a gente tem o caso de um TCE, né, traumatismo craniano, onde a gente percebe que tem uma lesão do paciente, ó, na região, né, frontal, tá? A gente até percebe que tem um edema aqui, ó, por fora, tá? Um hematomazinho aí. E aqui, quem chuta aí? Essa aí a gente já tá chegando no finalzinho da aula. Eu gostaria de saber de vocês aí. Quem souber, liga o microfone, exceto os professores, por favor, tá? Quem chuta que patologia, possível HD aí? Qual é a possível hipótese diagnóstica desse paciente? Pode ligar o microfone aí e falar, por gentileza. Ninguém chuta? Nem no chat aí, Sidney? Luxação do fêmur? Luxação? Quem mais? O chat tá vazio. O chat, por enquanto, ninguém falou nada ainda não. Então, beleza. Pessoal, um de cada vez, tá? É, para não ter briga. Então, ó, isso aqui... Tô falando aqui luxação de patela. Ah, quem mais?
Só por enquanto. Então, ó, Por enquanto, só isso. ótimo. Não é luxação. Tá vendo que se a gente não fizer a imagem, a gente não sabe se é fratura, luxação ou entorse? Isso aqui, ó, nada mais é do que um derrame articular, tá? Teve um derrame na articulação. O indivíduo caiu, bateu o joelho e causou um derrame. Ó, a radiografia dele, cadê? Tem fratura? Tem luxação? Não, tá tudo no lugar. Então, isso aqui nada mais é do que a presença de líquido. Ocorreu um derrame na articulação, tá? Por conta do trauma, começou a se produzir líquido sinovial de forma excessiva. Eu tive um aluno que ele caiu de moto e a imagem da perna dele ficou similar a essa aqui. Nós tiramos 1 litro. Nós, porque eu falo porque eu estava com o médico na hora, tá? Nós tiramos 1 litro de líquido sinovial e ainda deixou um dreno aqui dentro para ficar drenando esse líquido e ele à base de anti-inflamatórios e antibióticos para reverter esse quadro aqui, tá? Então você vê a importância da imagem. A gente olhando assim fala, meu Deus do céu, o que foi isso? Tem gente que já pergunta, a gente fala, isso é um tumor, isso é... Não, gente, é só um derramezinho articular. Isso dói muito, dói de verdade, tá? No máximo que ele teve aqui, ó, foi uma entorse, porque tem uma abertura aqui diferenciada, né? O médico pode considerar que foi uma entorse. Outro problema que a gente vai ter lá na ortopedia, às vezes, ó, o paciente chega lá queixando-se de dor, politrauma, o cara também tá lá com litíase, ó, renal, ó o cálculo aqui aparecendo, ó. Aí o Dudu nada de braço, que é aqui, ó, e na imagem também aqui em cima pretinho, ó, no meio do contraste ele aparece preto. E aí, ó, uma imagem dessa, a gente, pô, quebrou. Não, ó, só teve uma entorse com a luxação. O osso só virou, pô, foi um jogador de basquete quando caiu, mau jeito, olha o que aconteceu com o joelhinho dele. Aí esse é o brinquedinho lá no centro cirúrgico, ó, o arco em C, tá? Pra gente fazer isso aqui, ó. Alguém sabe como é isso aqui? A famosa artrodese, né? Cirurgias de coluna para fazer reparação de desvio da coluna. Esses tipos de cirurgia que mais se demora para ser feito, mais se demora mesmo, tá? Olha aqui como ficou a nossa cliente, ó, que lindo. Ó, toda alinhadinha, ó, também vai ficar com esses pininhos aqui para o resto da sua vida. E esses aqui são os mais desafiadores. Meu Deus do céu, esses clientes aqui nos tiram muitas vezes a paciência. Olha a arte da criança, né? O carregador e olha a arte. Né? A maioria dos casos que a gente pega é isso aqui, ó. Engoliu, né? Engoliu objetos estranhos, corpo estranho. E aí a gente vai lá para fazer essa radiografia, para o médico ver primeiro qual o tipo de objeto, o tamanho do objeto e a localidade do objeto. Só fazer isso aqui, ó, uma manobrazinha de Reich. Lógico que isso aqui é feito no adulto, essa posição aqui é feita no adulto, na criança é uma posição diferenciada. E aí, por fim, eu chego no término da minha aula, onde eu deixo os créditos aqui do pessoal que são as minhas referências aí, né? Professor Paulo Prevedelo, de Curitiba, o Juan, lá da Paraíba, o Gautier também, né? E o Carlos César são pessoas que trabalham dentro da radiologia ortopédica, que tem um material aí, um acervo de material fantástico. E eu sempre deixo a mensagem para a galera, para vocês não perder tempo com coisas fúteis, com palavras vãs, com situações que não vai acrescentar para a sua vida, seja ela no crescimento acadêmico, seu crescimento pessoal, enfim, no seu dia a dia. O que não for acrescentar, a gente corta, tá? Elimina da nossa vida más influências, más pessoas que só querem usurpar do que nós podemos oferecer, a gente corta do nosso know-how de amizade. Eu ouvi uma frase, não é a frase que eu disse a vocês que eu iria falar no final. Essa já é outra frase, né? Frase do professor Antônio Silvestre. Quer ser bom? Quem quer ser bom aí no que faz? Quem quer ser bom na radiologia aí? Levanta a mão aí que eu quero ver. Se você quer ser bom, então procure andar com os melhores, tá? Alguém tem alguma pergunta?
E aí, Sidney, tem alguma pergunta aí? No momento não apareceu nada, mestre. Ótimo. E aí eu deixo essa imagem para vocês refletirem. Eu gosto dessa imagem. Quase todas as minhas palestras eu coloco essa imagem, tá? É o que vocês estão fazendo aqui nesta manhã, tá? Criando o seu próprio, construindo o seu próprio caminho, e que esse caminho de vocês seja de sucesso, seja de referência, seja de um legado que venha influenciar outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Sempre leve a humildade, tá? E a simplicidade e a verdade no que você fizer. Construa seu caminho com esses pilares que você vai alcançar os melhores lugares. E a minha frase lá é justamente para a gente fechar, acho que eu tenho aqui umas reflexões. Ó. Não importa quão são bonitas suas palavras, suas ações é que vão definir quem é você. Então, olha aí, presta atenção, tudo a ver com a imagem, né? Quais são as suas ações? Você nunca será bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquela pessoa que te merece. O problema não é problema. O problema é a atitude em relação ao problema. Como é que você reage? E aí aqui eu sempre deixo no final das minhas aulas, né? Os meus maiores bens, minha esposa, meu filhote aqui já no meio lá na Arena Corinthians, no meio da Gaviões, já ensinando. A Bíblia diz que nós devemos ensinar o caminho da criança o caminho certo para a criança quando ela é pequena, para que não se cresça, para quando crescer não se perca. Então já ensinei o caminho certo, que é vai Corinthians. Aí fica aí para vocês as minhas redes de contato, tá? E a frase unânime, né? Que eu levei agora. Ninguém é perfeito, né, Luiz? Pois é. Fica a dica. A frase que eu deixo para vocês aí que eu falei no início da aula é justamente isso, né? Faça o que ninguém fez até hoje para você colher o que ninguém colheu. Então procure sempre fazer isso. Faça o que ninguém fez ainda para você colher frutos que ninguém colheu ainda. Essa é a dica que eu deixo para vocês aí. Foi uma frase que eu vi por esses dias e eu adotei e está sendo a minha realidade de vida para esses tempos. Beleza? Assim eu encerro a minha parte. Érica, por favor, fique à vontade.